O Brasil não espera mais por Neymar. A nova convocação de Ancelotti anuncia uma era que o país do futebol ainda está aprendendo a aceitar. Pela primeira vez em muito tempo, a seleção seguiu em frente sem pausar, sem esperar, sem deixar uma cadeira vazia com o nome dele gravado. Se você quer entender o que essa convocação realmente significa para o futuro do futebol brasileiro, fica até o final. E se essa análise fizer sentido para você, curte, se inscreve no canal e comenta o que você acha. O Brasil ainda precisa do Neymar? A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta semana a lista de convocados para os próximos 2 amistosos da seleção e o nome que mais chamou a atenção foi justamente o que não apareceu: Neymar Júnior, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols em 128 partidas, ficou de fora da lista apresentada pelo técnico Carlo Ancelotti. A ausência foi confirmada antes mesmo da divulgação oficial, quando o próprio treinador deixou claro que o critério era simples e inegociável: condição física. E Neymar, ainda em recuperação após meses longe dos gramados, não estava em condições plenas para ser convocado. Mas o que parecia uma explicação técnica virou algo muito maior do que uma questão médica. Virou um símbolo. Há algo que não precisa de anúncio formal para se tornar verdade no futebol. Às vezes, uma lista de nomes diz mais sobre o presente e o futuro de uma seleção do que qualquer entrevista coletiva. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Brasil divulgou os convocados para os jogos contra a França e a Croácia, 2 partidas que Ancelotti chamou, sem rodeios, de os últimos testes reais antes da Copa do Mundo. O calendário não tem margem para romantismo. O tempo de observação acabou. Quem não está disponível agora corre o risco de ficar de fora do maior palco do futebol mundial. O próprio Neymar admitiu, em declaração recente, que sua vaga na Copa do Mundo não depende apenas de sua vontade. Essas palavras vindas de um jogador que por mais de uma década foi tratado como intocável na seleção têm um peso que vai além da humildade ou da lucidez. Elas revelam que algo mudou, que o eixo se deslocou, que o Brasil, que existia para esperar Neymar, ficou para trás. Por muitos anos havia um pacto não escrito entre a seleção e o número 10. Quando o Neymar estava machucado, o Brasil esperava. Quando o Neymar estava em dúvida, o Brasil torcia para ele se recuperar. Quando o Neymar dizia que precisava de mais tempo, o Brasil entendia. Era quase uma questão de identidade nacional. O Brasil sem Neymar parecia incompleto, como um carnaval sem samba enredo. Mas esse tempo passou e a prova mais concreta disso não veio de um comunicado oficial. Veio do silêncio da ausência que ninguém fez questão de preencher com promessas. Ancelotti foi direto ao explicar sua filosofia de convocação. Para o técnico italiano que assumiu o comando da seleção com a missão de levar o Brasil ao hexacampeonato, o que conta é o estado real do atleta, não o peso do seu histórico. Ancelotti foi claro: se Neymar chegar a 100% de condição, ele terá chance de disputar a Copa do Mundo. Mas chegar a 100% é responsabilidade do jogador. E enquanto isso não acontece, o Brasil não pode paralisar. Essa lógica, aparentemente simples, representa uma ruptura profunda com a cultura que a seleção carregou por anos, porque o critério deixou de ser quem você foi e passou a ser quem você é agora. Ancelotti também mencionou outro ponto que merece atenção. Além de priorizar atletas em plenas condições físicas, ele quis usar esses 2 amistosos para conhecer melhor alguns nomes que ainda não tiveram muita convivência com o ambiente da seleção. Não apenas dentro de campo, mas fora dele. A forma como um jogador se comporta no vestiário, como ele se relaciona com os companheiros, como ele lida com a pressão de representar o maior país do futebol. Para Ancelotti, isso não é detalhe. É parte do processo de construção de um elenco que vai precisar estar unido nos momentos mais difíceis da Copa do Mundo. E então surgem os nomes que a maioria das pessoas ainda está aprendendo a reconhecer no contexto da seleção. Léo Pereira, o zagueiro do Flamengo que vinha sendo observado há algum tempo e que finalmente ganhou sua primeira convocação. Gabriel Sara, meio-campista com atuações sólidas que despertou a atenção de Ancelotti. Ryan, jovem atacante que está chamando a atenção pelo desempenho constante em seu clube. Igor Thiago, outro nome novo que entra na lista pela primeira vez. E o retorno de Endrick, o garoto de 19 anos, que carrega nas costas a expectativa de uma geração inteira
Esses nomes não têm a aura de Neymar, não têm os gols históricos, as Copas do Mundo na bagagem, os pôsteres nos quartos de meninos ao redor do Brasil, mas tem exatamente o que Ancelotti está pedindo: disponibilidade, ritmo de jogo e o desejo de provar algo. A grande questão que se coloca agora não é se o Brasil precisa ou não de Neymar. Essa pergunta é simples demais para a complexidade do momento. A pergunta real é outra: até quando o Brasil pode esperar? Porque entre precisar e poder esperar existe uma distância enorme. Neymar ainda é um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida. Quando ele está bem, quando ele está motivado, quando ele está em condições físicas plenas, poucos jogadores do mundo podem fazer o que ele faz. O talento não foi embora. O gênio continua lá. Mas o futebol de alto nível não sobrevive só de talento. Ele exige ritmo, exige consistência, exige a certeza de que, quando o momento decisivo chegar, o jogador vai estar lá, não só na memória dos torcedores, mas com os chuteiros no gramado. O Brasil que Ancelotti está desenhando é diferente do Brasil que o mundo viu nas últimas 2 décadas. É um Brasil com menos dependência de um único nome, com menos peso sobre um único par de ombros. Um Brasil que pode ter Vinícius Júnior explodindo pela esquerda, Rafinha desequilibrando pela direita, Martinelli e Cunha criando opções no centro do ataque e Endrick esperando o momento certo para aparecer. Não é um Brasil menos talentoso, é um Brasil com mais caminhos, mais opções, mais equilíbrio. Pode ser que esse Brasil seja menos poético para quem cresceu assistindo o Neymar brincar com adversários como se fossem cones de treino. Pode ser que falte um encanto específico que só ele sabe produzir. Mas no futebol, encanto sem resultado é só espetáculo. E o Brasil, neste momento, quer mais do que espetáculo. A porta não foi fechada. O próprio Ancelotti deixou isso claro. Se Neymar chegar a 100% antes da divulgação da lista definitiva da Copa do Mundo, ele terá sua chance avaliada. Mas o que mudou, e isso é o que realmente importa, é que essa chance deixou de ser garantida, deixou de ser automática, deixou de ser o ponto de partida a partir do qual todo o resto se organiza. Neymar passou de eixo central a candidato, e essa mudança de posição, por menor que pareça no papel, transforma completamente a dinâmica de como o Brasil enxerga a si mesmo. Há uma ironia bonita e ao mesmo tempo melancólica em tudo isso. Neymar passou a vida inteira tentando sair da sombra de Pelé, tentando construir uma identidade própria para a seleção brasileira do seu tempo. E agora, quando o Brasil começa a pensar no futuro sem ele no centro do projeto, é como se o ciclo se fechasse, como se a seleção estivesse dizendo de forma silenciosa que chegou a hora de construir a próxima sombra, a próxima referência, o próximo eixo, e dessa vez, talvez com mais de um nome. O Brasil que vence sem depender de um único nome é o Brasil que o mundo vai respeitar na Copa do Mundo. Mas a grande pergunta que fica é: você acredita que Neymar ainda vai chegar a tempo de disputar sua última Copa do Mundo com a seleção? Ou o ciclo dele no verde e amarelo já chegou ao fim? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se essa análise te fez pensar sobre o futuro do futebol brasileiro, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que ainda acha que o Brasil não funciona sem o Neymar. A conversa começa agora.